A evolução dos sistemas operacionais está historicamente relacionada à evolução da arquitetura dos computadores. O primeiro computador digital verdadeiro foi projetado pelo matemático inglês Charles Babbage. Tratava-se de uma máquina analítica, mecânica, que não possuía um sistema operacional. Em torno de 1940, surgiram as máquinas calculadoras, usando válvulas. Essas máquinas eram enormes, ocupando salas completas com dezenas de milhares de válvulas. Porém, eram muito mais lentas do que os mais simples computadores pessoais de hoje. Toda a programação era feita em linguagem de máquina, sempre se conectando fios condutores em painéis para controlar suas funções básicas. As linguagens de programação não eram conhecidas nem a linguagem Assembly, nem se ouvia falar em sistemas operacionais. Por volta dos anos 50, esse panorama teve uma pequena evolução com a introdução de cartões perfurados. A introdução do transistor em meados dos anos 50 tornaram os computadores bastante confiáveis para serem produzidos e vendidos. Muitos computadores na segunda geração foram usados principalmente para cálculos científicos e de engenharia. Eles foram vastamente programados em Fortran e em linguagem Assembly. Sistemas operacionais típicos eram FMS, Sistema de Monitoramento Fortran, e IBSS, Sistema Operacional da IBM para 7094. Os programas ou conjunto de programas eram chamados de jovens e a união de vários jovens eram conhecidos como sistema BETS. A IBM introduziu a linha de computadores 360, que foi a primeira linha de computadores a usar, em pequena escala, circuitos integrados. Os descendentes dessas máquinas ainda hoje estão em grandes centros de computação. Todo software, incluindo o sistema operacional, deveria trabalhar em todos os modelos, mas essa exigência acabou por resultar em um sistema operacional enorme e complexo que consistia de milhares de linhas de linguagens Assembly escritas por centenas de programadores. Essa linha popularizou várias técnicas ausentes nos sistemas operacionais da segunda geração. A mais importante dessas técnicas foi a multiprogramação. Com o desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de microcomputadores e, consequentemente, a queda dos preços, diversas pessoas passaram a ter acesso aos computadores e deu-se início aos computadores pessoais. Mas com a popularização dos computadores era necessária a criação de sistemas operacionais mais amigáveis que ocultariam toda a complexidade do sistema para o usuário. Os primeiros sistemas operacionais eram os monousuários e o monotarefa, pois vieram em multiusuário e multitarefa, comuns em computadores pessoais. Temos como exemplos o Windows e o macOS. Por fim, vieram os multiusuários, que permitem que diversos usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador. Linux e Windows NT são exemplos de sistemas operacionais multiusuários. Vamos agora mostrar alguns sistemas operacionais desde a época de 69. 1969, Unix, software mais objetivo e simplificado do que aquele que era utilizado nos mainframes da época, programado especificamente para um tipo de máquina e posteriormente recodificado para a linguagem C. 1977, BSD, era apenas uma extensão do Unix e agregava algumas poucas funcionalidades. 1978, Apple-DOS, sistema operacional da Apple, veio para equipar os computadores Apple II. Funcionava em discos, época em que não existiam os HDs. Componentes básicos: um gerenciador de arquivos, um catálogo, funções para abrir e remover dados, um programa de inicialização e alguns outros elementos. 1979, o Atari-DOS, limitado e trazia algumas ferramentas bem básicas no menu principal. 1981, MS-DOS ou IBM PC-DOS. MS-DOS suportava HDs de 10 MB e estruturas de arquivos em árvore. Suporte ao FAT16 e redes. Começo do que hoje é o Windows. 1984, Mac-OS. Muitos comandos substituídos por gestos de mouse. 1985, Windows 1.0. Primeiro sistema com interface gráfica da Microsoft com o uso de janelas. Suporte para múltiplas tarefas, rodava sobre o MS-DOS, mas já trazia alguns drivers avançados para melhorar a usabilidade. 1986, Lynx OS.
Chegou para oferecer processamento de operações em tempo real. Ele é um sistema bem comum para aviação, telecomunicações, controle de processos industriais e outras atividades. 1987, Windows 2.0. As janelas agora podiam se sobrepor umas às outras e já existiam os recursos maximizar e minimizar, do que aquele que era utilizado nos mainframes da época, programado especificamente para um tipo de máquina e posteriormente recodificado para a linguagem C. 1990, Windows 3.0. Muitas evoluções do suporte de hardware, compatível com adaptadores gráficos de 256 cores. 1991, Linux, sistema operacional com código aberto e livre. 1992, Windows 3.1, interface de rede bem mais desenvolvida, melhor suporte para a execução de arquivos multimídia e fontes TrueType. 1992, Solaris, baseado no Unix, trazia uma interface gráfica própria e um ambiente de trabalho evoluído. 1995, Windows 95, organização de desktop até hoje usada. Barra de tarefas e o Windows Explorer foram novidades que facilitaram a utilização do sistema. 1997, Symbian, um dos primeiros sistemas mobile equipando celulares da Nokia e outras empresas. 1998, Windows 98, capaz de rodar programas de 16 e 32 bits, suporte já nativo para dispositivos USB e para drivers mais avançados. Ano 2000, Windows ME. Muitos bugs lento, focava apenas em alguns recursos visuais que não ajudaram o sistema. 2001, Windows XP, interface completamente remodelada, novos recursos para redes, suporte avançado para múltiplos usuários, novos recursos de segurança e muito mais. 2001, OS X, sistema baseado no Unix, trazia a memória protegida, o dock, semelhante ao que é usado até hoje, o terminal, um cliente de e-mail, suporte para OpenGL e outros tantos recursos. 2004, Ubuntu. Baseado no Debian, esse sistema deixou as coisas mais amigáveis para os usuários Linux. 2006, Windows Vista. Problemas de desempenho. Windows Shared e o Windows Aero foram inovações que ajudaram no desenvolvimento do sistema sucessor. 2007, iOS. Criado com base no OS X e introduziu ao mundo recursos de fácil uso, disponível nos smartphones da Apple. 2008, Android, sistema portátil mais usado no mundo, pioneiro no lançamento de diversos recursos. 2009, Windows 7. Considerando as decepções do Windows Vista, a Microsoft novamente resolveu correr atrás do prejuízo. O Windows 7 vem para corrigir todos os problemas do antecessor e oferecer desempenho acima de tudo. 2010, Windows Phone. Conta com ícones grandes, tiles, limpo e compatibilidade com APIs modernas para a execução de jogos tridimensionais. 2011, macOS e Lion. Antipad foi um dos grandes recursos que facilitou o acesso às aplicações, salvamento automático do estado do computador e dos documentos. 2012, Windows 8. Novo menu iniciar e interface Metro, compatibilidade com os antigos programas e traz suporte para os novos aplicativos.